Minha irmã gêmea afastada recentemente sofreu um acidente grave e seu rosto precisará passar por uma cirurgia estética. Agora, minha mãe desequilibrada quer que eu finja ser minha irmã gêmea no dia do casamento dela. Eu tenho uma irmã gêmea idêntica e, para fins de anonimato, vou chamá-la de Geis. Geis e eu nos parecemos tanto que chega a ser assustador. Em certo momento, quando éramos bebês, tiveram que desenhar um pequeno ponto na parte inferior de um de nossos pés apenas para conseguirem distinguir quem era quem por motivos médicos. Minha mãe adorava que Geis e eu éramos suas fofas bebês gêmeas e nos tratava como bonecas preciosas, frequentemente nos vestindo iguais e sempre nos fazendo fazer coisas juntas. No começo, eu não me importava com isso, porque, bem, era o meu normal e eu realmente amo minha irmã. Mas quando começamos a ficar mais velhas e eu desenvolvi meus próprios interesses, eu ficava tão frustrada ou chateada quando não podia fazer algo porque Geis não queria, ou a única maneira de eu fazer era se Geis pudesse ir comigo, e vice-versa. Era horrível porque, apesar de nossa aparência, Geis era a gêmea mais extrovertida que gostava de ir a festas e praticar esportes, enquanto eu era introvertida e artística, sempre sendo obrigada a fazer o que Geis queria porque minha falta de vontade de ser tão social era vista como algo ruim. E a única maneira de Geis concordar em fazer ou suportar meus hobbies era se eu fizesse suas tarefas ou trabalhos de casa quando meus pais estavam se divorciando. Fiquei radiante quando meu pai concordou em me deixar morar com ele em outro estado, e Geis não queria se afastar de todos os seus amigos. Minha mãe chorou quando tive que dizer a ela que não queria morar com ela, e Geis me acusou de odiá-las. Isso realmente me abalou emocionalmente e quase cedi, mas meu pai me levou a fazer terapia, que me ajudou a reunir coragem para simplesmente sair. Eu nunca realmente me livrei da culpa até o final do ensino médio, mas nunca me arrependi de minha escolha por causa da sensação de liberdade que senti. Ao poder ser apenas eu mesma, lentamente consegui reparar meu relacionamento com minha mãe e Geis. Mas Geis e eu nunca fomos tão próximas como costumávamos ser, e eu estava sinceramente bem com isso. Avançando para a vida adulta, Geis está noiva de seu namorado Steve e o casamento deles está marcado para esta primavera. Infelizmente, Geis sofreu recentemente um acidente grave e seu rosto precisará passar por uma cirurgia estética. Ela tem chorado dias a fio por causa disso, porque não haverá tempo suficiente para que ela se recupere antes do casamento. Minha mãe, Steve e eu temos tentado consolá-la, mas não é o suficiente. No início desta semana, minha mãe me abordou com a ideia de me vestir como Geis e fingir ser ela durante a cerimônia e a recepção, para que as fotos fiquem bonitas. O que minha mãe está propondo é que eu use o vestido de casamento de Geis e ela use o que eu iria usar, e então eu apenas a substitua quando for a hora de entrar no corredor, fazer a entrada na recepção, a primeira dança, jogar o buquê e tirar fotos. Eu não faria os votos. Fiquei chocada e disse um não hesitante, porque, embora eu saiba que isso significaria muito para minha irmã, eu me sinto realmente desconfortável com isso. Minha mãe ficou chateada comigo e disse que não era grande coisa, era apenas pelas fotos, e me perguntou se eu realmente queria fazer com que Geis fosse lembrada de seu trauma sempre que olhasse para suas fotos de casamento, ou se ela simplesmente não teria fotos. Atualização. Então, entrei em contato primeiro com Steve para sugerir o uso do Photoshop, e descobri que ele e Geis já estavam considerando isso antes de decidirem adiar o casamento, já que Geis está lidando com transtorno de estresse pós-traumático e não acredita que será capaz de lidar com o estresse de um casamento em 3 semanas. Fiquei aliviada e disse a Steve que ficaria mais do que feliz em ajudar a divulgar para as pessoas que o casamento não aconteceria agora. Pela paz e saúde mental de Geis, decidi guardar para mim o que minha mãe disse sobre me usar como substituta nas fotos de casamento, por enquanto. Geis está realmente passando por muita coisa e sinto que isso seria como esfregar sal na ferida.